Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner do Colégio Curso CETEPS Brasil. Na aula de hoje vamos iniciar a disciplina de Eletricidade do curso técnico de Eletrotécnica. Vamos lá? Conceitos de eletricidade. Eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados ao movimento de cargas elétricas. Vemos esse conceito aplicado em eletrocinética, eletrostática e eletrodinâmica. Como exemplo desses fenômenos, temos a eletricidade estática, relâmpagos e corrente elétrica. O nosso estudo será em cima da corrente elétrica. Veremos modelo atômico, veremos também a camada de valência, leis básicas como a lei de Ohm e a aplicação de potência. Cargas elétricas. São partículas elementares que constituem o átomo. São elas os prótons, nêutrons e elétrons. A unidade de carga elétrica é o coulomb e o seu valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Prótons são cargas positivas que ficam no núcleo do átomo. Nêutrons são cargas neutras que também ficam nesse núcleo. Elétrons ficam na eletrosfera, regiões maiores que circundam o núcleo. A última camada Q é chamada de camada de valência. Nessa camada é que ficam os elétrons livres. Temos um modelo atômico do átomo, onde existem o seu núcleo, com prótons e nêutrons, e as camadas, que vão de K até Q, sendo Q a nossa camada de valência. Olhando o modelo do átomo com as camadas dispostas, vemos então as camadas K, L, M, N, O, P e Q, onde a quantidade descrita é a quantidade máxima de elétrons permitida por cada camada. A camada Q, como dito anteriormente, é a camada de valência. É ela quem faz a troca de elétrons livres com outro átomo. Elétrons. Os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, como dito anteriormente, em 7 camadas, que recebem as letras K até Q, de acordo com a distância entre ela e o núcleo, sendo K a mais próxima e menos energética, e Q a mais distante ou a mais afastada e a mais energética. E sendo novamente Q a camada de valência, sendo Q a camada onde o elétron faz troca com outro átomo, fazendo com que haja um movimento de cargas elétricas entre um átomo e outro. E é esse modelo utilizado em energia, em eletricidade. Modelo que nós vamos utilizar para poder, por exemplo, acionar uma lâmpada, ligar uma lâmpada. Camada de valência. Os elétrons da última camada, estando distantes do núcleo, têm a liberdade para trocarem de átomo. Isso faz com que as propriedades dos átomos sejam modificadas, sendo possível o total de 8 elétrons na camada Q de cada átomo. Com isso, temos materiais com excesso de elétrons, chamados de íons, ou materiais com excesso de prótons, cátions. A partir desses arranjos, temos materiais isolantes ou condutores. A aplicação de uma diferença de potencial em um material condutor resulta em uma corrente de elétrons. A diferença de potencial nós conhecemos como tensão, a tensão aplicada nos terminais de uma carga. Então, voltando, tensão é a diferença de potencial aplicada a partir de uma bateria e a nossa carga pode ser, por exemplo, uma lâmpada. Aplicando essa tensão em uma lâmpada, temos o movimento de elétrons entre prótons e nêutrons dessa bateria. Corrente elétrica. O movimento ordenado de elétrons em um condutor é a chamada corrente elétrica. A mesma acontece com a aplicação de uma diferença de potencial entre duas extremidades de um fio condutor. Sua unidade é 1 ampere, a sua sigla é A. A diferença de potencial aplicada a uma carga é, na verdade, a tensão que utilizamos normalmente em nossos equipamentos. Essa tensão aplicada em uma carga num circuito fechado faz com que haja um movimento ordenado de elétrons. O movimento ordenado está explicado aqui nesse desenho, onde eu tenho uma bateria alimentando uma lâmpada incandescente. A lâmpada é a nossa carga. A bateria é a nossa fonte de energia. O sentido de corrente representado sai do polo positivo da bateria, passando pela carga e retornando ao polo negativo. Essa é a corrente elétrica aplicada ao sistema e essa é a troca de prótons e elétrons para a bateria. Diferença de potencial. Como dito, diferença de potencial é a nossa tensão, A diferença de potencial ou tensão é a força aplicada às extremidades de um condutor em um circuito fechado, onde entre as extremidades há um desbalanceamento de cargas elétricas. Tensão é uma força eletromotriz.
A tensão tem a função de mover os elétrons de maneira ordenada de um ponto a outro da fonte de energia em que o fio condutor está conectado. Se tivermos como fonte uma bateria ou pilha, temos então fluxo ordenado de elétrons. O modo convencional nos diz que a corrente elétrica vai do polo positivo para o negativo em uma fonte de tensão. A diferença de potencial nada mais é que a tensão aplicada a um componente, a uma carga, num circuito fechado. Então, o movimento ordenado de elétrons acontece quando eu tenho um circuito fechado e uma bateria, no caso, aplicando essa tensão, independente do valor dela, obviamente que respeitando a carga, eu tenho esse movimento que indica para mim que a corrente elétrica sai do ponto positivo ao ponto negativo. Esse é o modelo convencional. O nosso modelo eletrônico diz que a carga, o movimento de cargas, sai do polo negativo para o positivo. Resistência elétrica. Falamos sobre tensão ou diferença de potencial. A tensão aplicada a uma carga gera uma corrente elétrica. Essa carga, na verdade, é a nossa resistência elétrica do circuito. A resistência elétrica é um componente de oposição à passagem da corrente elétrica. Sendo assim, ela é uma carga para o circuito elétrico fechado. Sem a resistência elétrica, o circuito fechado aqueceria por causa do maior fluxo de elétrons a ponto de danificar a própria fonte geradora de energia e o fio condutor. Sua medida e o seu símbolo é o ohm. Como dito, sem a resistência no circuito elétrico fechado, o condutor aqueceria. Na verdade, o que nós temos é um curto-circuito entre os polos positivo e negativo da fonte geradora, que é a nossa bateria. Isso vai ocasionar o aquecimento do condutor e o aquecimento da fonte geradora, gerando a perda da própria fonte geradora. Lei de Ohm. Falamos sobre diferença de potencial, falamos sobre corrente elétrica, falamos sobre resistência. Esses três componentes fazem parte do enunciado e da lei de Ohm, utilizada para cálculos de resistência, cálculos de tensão aplicada, cálculos de corrente aplicada a um circuito elétrico fechado. A lei de Ohm estabelece a relação entre as grandezas elétricas tensão, corrente e resistência. Como estudado, a resistência é a oposição à passagem da corrente. Então temos que a tensão é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à resistência em um circuito. Na verdade, isso faz parte do enunciado da lei de Ohm. O enunciado é claro, dizendo que a tensão e corrente são proporcionais. Elas têm o mesmo sentido, se olharmos um modelo elétrico com a indicação de sentido de corrente, de sentido de tensão. E a nossa carga elétrica, que é um consumidor, ele se opõe à passagem de corrente, que tem, obviamente, como dito antes, o mesmo sentido da tensão. Para confirmar o enunciado, temos as fórmulas E, que na verdade significa tensão, é igual a R vezes I. As siglas são claras. E é tensão, em volt, com seu símbolo V. O R é a resistência elétrica, R, que tem o seu símbolo ohm. E o I é a corrente, que é em ampere, e tem o seu símbolo igual a A. As relações são claras. E é igual a resistência vezes a corrente. Resistência do componente que está sendo a carga e da corrente aplicada a ele. Então, se eu quero saber qual o valor da tensão aplicada em uma resistência de 20 ohm com uma corrente de 2 ampere, nós aplicamos a primeira fórmula. A resistência é igual a tensão, ou E, como símbolo, dividido pela corrente I. Se eu quero saber o valor de uma resistência aplicada em um circuito elétrico fechado, tenho que saber os dois itens anteriores, que seria a tensão e seria a corrente aplicada. Exemplo, quero saber o valor de uma resistência em um circuito onde a minha tensão aplicada é de 10 volts e a minha corrente aplicada é de 2 amperes. Aplico a fórmula dividindo tensão por corrente. Para saber a corrente aplicada em um sistema, corrente é igual a tensão, ou E, dividido por R, sendo corrente, ou I no caso, ampere e seu símbolo A. Exemplo novamente, eu tenho um circuito fechado, aonde tem uma tensão aplicada de 10 volts e uma resistência de 4 ohm. A partir da divisão de tensão por resistência, chego no meu valor em corrente, que é ampere, e esse valor obviamente não precisa ser o número inteiro.
pode ser um valor fracionado. Potência elétrica. A potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Em termos mais simples, é a conversão da energia elétrica em outra energia. Ela é medida em watts e dependente de outras grandezas para ser calculada. Exemplo de trabalho realizado é a conversão de energia elétrica em luminosa por uma lâmpada incandescente. Para medirmos a potência elétrica da lâmpada necessária para gerar energia, temos a tensão e corrente na fórmula P igual a V vezes I, onde P é a potência elétrica em watts, com seu símbolo W, V é a tensão aplicada pela fonte geradora, que na verdade é volts e tem o seu símbolo V, e I, como já dito anteriormente, é a corrente em ampere com seu símbolo em A. Então, se quisermos medir a potência elétrica de um chuveiro, precisaremos ter a tensão aplicada e a corrente utilizada por essa carga. Exemplo, tem uma tensão aplicada de 220 volts alternada numa corrente de 30 amperes. A partir da multiplicação desses dois termos, teremos a potência elétrica em watts.